Com a ajuda do setor de serviços, a economia cresce 1% no segundo trimestre. O número de matrículas das universidades federais cai pela primeira vez em 30 anos. E você vai ver também. Tribunal de Contas da União autoriza leilão de Congonhas e mais 14 aeroportos. O governo estuda a aplicação da quarta dose para quem tem 50 anos ou mais. Alguns estados já começam por conta própria. Em 100 dias de invasão, Rússia controla quase 20% do território ucraniano. E ainda, a Rainha Elizabeth celebra 70 anos de reinado. O momento histórico reúne milhares de pessoas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora são pontualmente 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. O setor de serviços avançou e contribuiu com um bom resultado do PIB do primeiro trimestre. A economia brasileira cresceu 1% nos 3 primeiros meses do ano. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, totalizou 2 trilhões e 200 bilhões de reais no primeiro trimestre. Na comparação com o mesmo período de 2021, a economia do país cresceu 1,7%. Este é o terceiro resultado positivo depois do recuo no segundo trimestre de 2021. Os dados também mostram um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses. Além da alta no setor de serviços, também houve um aumento na indústria e uma queda na atividade agropecuária. O bom resultado do primeiro trimestre e indicadores antecedentes positivos nos últimos meses têm levado a uma previsão para cima das projeções para o crescimento da economia em 2022. Analistas apontam para um avanço do PIB acima de 1% no ano, enquanto o governo estima uma alta de 1,5%. O assunto agora é educação e a notícia é preocupante. Isso porque o número de matrículas das universidades federais caiu pela primeira vez depois de 30 anos. As dificuldades financeiras dos alunos, a inflação e o corte de bolsas são os principais motivos. Pela primeira vez desde 1990, o Brasil registrou queda no número de matrículas nas universidades federais entre 2019 e 2020. Passou de 1.300.000 para 1.200.000. Os dados do Censo de Educação Superior também apontam recorde histórico de trancamentos de matrículas de 270.000. Em parte, diminuição também é explicada pela redução dos investimentos nas instituições. No período, as federais receberam 5 bilhões e 700 mil reais para despesas essenciais, como água, luz, segurança e limpeza. Em 2011, por exemplo, foram destinados a estas mesmas despesas 12 bilhões de reais. Por conta disso, outros setores tiveram que remanejar seu orçamento. Foi o caso da verba aplicada para auxílio permanência, que envolve custos dos estudantes com transporte, alimentação e moradia. O valor disponível caiu de 213 milhões de reais para 197 milhões de reais. E o número de alunos com algum tipo de apoio social também despencou, passando de 311 mil para 233 mil, o menor desde 2014. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior destacou que as universidades públicas do país tiveram queda de 18,8% no número de estudantes que conseguiram concluir a graduação. Por outro lado, as instituições privadas de ensino superior registraram aumento no número de ingressantes, passando de 80% do total das matrículas em 2020. Além disso, mais de 50%, 53,4% deste ingresso aconteceu no ensino à distância, com mais de 2 milhões de estudantes. E mudando de assunto, amanhã desta quinta-feira foi de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro aqui em São Paulo. A Justiça expediu 61 mandados de busca e apreensão na capital, na região metropolitana e no interior do estado. A ação recebeu o nome de Operação Ataraxia e os materiais apreendidos devem ser conduzidos para a sede do DENARC na região do Bom Retiro, no centro de São Paulo.
O Tribunal de Contas da União autorizou o leilão de Congonhas e outros 14 aeroportos brasileiros. A operação, que está prevista para agosto, pode arrecadar mais de 7 bilhões de reais. O aeroporto mais movimentado do país vai poder ser concedido à iniciativa privada. O Tribunal de Contas da União aprovou o leilão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de mais 14 terminais. A 7ª rodada de concessões está prevista para acontecer na primeira quinzena de agosto. O Ministério da Infraestrutura prevê que a concessão deva atrair 7 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos privados, com as obras de melhoria e de expansão dos terminais. Os aeroportos serão divididos em 3 blocos. O primeiro, liderado pelo aeroporto de Congonhas, tem outros 10 terminais em 3 estados. Integram esse bloco os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará, e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. O segundo bloco é composto pelos aeroportos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, destinados a aviões de pequeno porte. E o terceiro bloco engloba aeroportos de 2 capitais da região norte, Belém e Macapá. O TCU também aprovou o leilão de linhas de transmissão de energia elétrica em 3 estados, previsto para acontecer no final deste mês. A concessão está prevista para gerar mais de 15 bilhões de reais em investimentos privados e receitas anuais de cerca de 2 bilhões de reais. O assunto agora é a pandemia. Com a alta de casos de contaminação pelo coronavírus, o governo federal já estuda liberar a 4ª dose da vacina contra a Covid para as pessoas com mais de 50 anos e para os profissionais da saúde. E olha só, alguns estados já adotaram a medida por conta própria. O Ministério da Saúde está planejando estender a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid para a população com 50 anos ou mais e para os profissionais da área da saúde. Já para os imunossuprimidos, que têm baixa imunidade por conta de doenças como câncer e AIDS, ou para quem já fez transplante, podem ter à disposição mais uma dose de reforço, que seria a 5ª dose para o grupo. Ambos os públicos devem contar 4 meses de intervalo para receber a nova etapa da imunização, que preferencialmente deve ser feita com a vacina da Pfizer. A ampliação da campanha passou a ser analisada após o recente aumento no número de casos. Mas alguns técnicos do Ministério avaliam que os esforços deveriam mirar na ampliação da 3ª dose, que ainda não foi aplicada em todas as pessoas a partir dos 12 anos de idade. Apesar de ainda estar em estudo pelo governo federal, alguns estados já adotaram a medida por conta própria. O Mato Grosso do Sul estendeu a 4ª dose para a faixa etária de 50 anos ou mais desde o fim de março, assim como a Prefeitura de Manaus, desde o início de maio. No Distrito Federal, a 2ª dose de reforço contra a Covid em pessoas com mais de 50 anos também já foi liberada. A capital Teresina já aplicou a 4ª dose para as pessoas a partir dos 40 anos. Os estados e os municípios podem avançar no cronograma antes do aval do Ministério da Saúde, já que têm autonomia para definir os próprios calendários de vacinação. E ainda falando de pandemia, especialistas defendem a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. E essa discussão sobre a proteção voltou à tona após o governo do estado de São Paulo recomendar a medida. A mudança na orientação ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo. O Comitê de Saúde do Estado de São Paulo afirma que a medida foi colocada como uma recomendação, em função das dificuldades de se criar fiscalizações e penalidades. Com um bom senso das pessoas e como está recomendável, é muito a partir do conforto também que cada um sente para poder utilizar ou não a máscara. Para o infectologista, mesmo com a diminuição da contaminação da Covid-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados deveria ter sido mantida. Em ambientes fechados, enquanto nós estivermos diante de uma pandemia, é sensato continuar usando máscara, sim, tanto para a redução da transmissibilidade,
como também para que a gente possa proteger as pessoas que são mais suscetíveis à doença e que pode ter complicações. Esta escola estadual, que fica na zona norte de São Paulo, manteve os protocolos de segurança do início da pandemia, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel. E, segundo a diretora, isso foi fundamental para que a unidade não registrasse contaminações com Covid-19. Esses protocolos nos trouxeram uma certa tranquilidade, não tivemos que fechar a escola em nenhum momento, respeitando essas orientações. Aqui, grande parte dos alunos só retira a máscara na hora do recreio. O Arthur não sai de casa sem ela. Para a pessoa não pegar coronavírus, para a pessoa não sentir algo ruim. E as máscaras protegem também de outras doenças típicas desse período de meio de ano. Nessa época do ano, nós temos um aumento de vírus respiratórios, de um modo geral. Vírus sinciciais, o próprio influenza, né, outono e inverno, né, e, obviamente, poucos vírus nós temos como proteger contra eles, como é o caso da influenza, que tem vacina. E aí as pessoas, infelizmente, não se protegem, né? O grau de percentual de pessoas protegidas contra a influenza tem sido baixo, aquém do desejado. Então, nós temos que ter esses cuidados e manter o uso da máscara em ambientes fechados, sim. Orientação que a Laura segue e recomenda. Porque senão, se a gente pegar Covid, as pessoas acabam morrendo. E a Prefeitura de São Paulo seguiu pelo mesmo caminho e também recomendou o uso das máscaras em ambientes fechados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que regulamenta o programa Telesaúde Brasil. O serviço vai dar atendimentos especializados médicos à distância a municípios localizados em áreas remotas, rurais e indígenas do país. Por meio do Telesaúde Brasil, o governo federal pretende facilitar o acesso a atendimentos pré-clínicos, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnósticos e acompanhamento médico durante o tratamento ou após procedimentos cirúrgicos. Que estamos entrando com o pé firme em uma nova era da medicina. A utilização de tecnologias de informação e comunicação fará a verdadeira revolução no sistema de saúde, trazendo mais acesso, mais eficiência, mais efetividade e mais custo-efetividade nas políticas públicas de saúde. Na cerimônia, também foi anunciado cerca de 15 milhões de reais em investimentos para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas do país por meio do projeto piloto UBS Digital. Esse projeto ainda vai auxiliar na ampliação dos atendimentos à distância, implementando ferramentas como prontuário eletrônico, conexão à internet e sistemas de informação. E veja a seguir, em 100 dias de invasão, Rússia controla quase 20% do território ucraniano. E ainda, Rainha Elizabeth celebra 70 anos de reinado, momento histórico que reúne milhares de pessoas. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 13 horas e 18 minutos no horário de Brasília. O número de mortes pelas chuvas em Pernambuco já chegou a 122. As buscas por 2 desaparecidos continuam e o total de desabrigados já passou de 7.000 pessoas. Mais de 120 pessoas morreram por causa das chuvas nesta que é a maior tragédia do estado pernambucano. Na manhã desta quinta-feira, foi localizado mais um corpo que era procurado na comunidade Bola de Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Na noite de quarta-feira, na zona oeste do Recife, foi encontrado o último corpo que faltava. Mais cedo, outros 2 corpos foram localizados na comunidade de Vila dos Milagres, sendo que um deles era de uma criança. Outros 9 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal, vindos de unidades de saúde, eram de pessoas que morreram devido aos temporais.
Mais de 400 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e de outros estados, das Forças Armadas, Secretaria de Defesa Social, Defesa Civil e órgãos municipais estão envolvidos com o trabalho de resgate. Neste sexto dia, as buscas continuam na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, no bairro do Paratiba, em Paulista, no Grande Recife. Mais de 7.300 pessoas perderam seus bens e estão desabrigadas. Segundo o governo do estado, elas foram levadas para os 66 abrigos distribuídos em 27 municípios. E o governo federal anunciou a liberação de mais de 3.300.000 para 2 cidades de Alagoas afetadas pelas fortes chuvas, Penedo e Roteiro. Os recursos vão ser usados para a compra de cestas básicas, colchões e também kits de limpeza. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma equipe técnica da Defesa Civil está instalada em Maceió para ajudar os municípios atingidos e também para orientá-los nas medidas de autoproteção. E vamos para os destaques internacionais. Houve vingança na Cisjordânia. Na madrugada desta quinta-feira, o exército de Israel destruiu a casa do autor do ataque que deixou 5 mortos no dia 29 de março. A operação provocou violentos confrontos na área de Abad e os soldados israelenses responderam com munição letal. Nos confrontos, 6 palestinos ficaram feridos e um deles morreu no hospital, de acordo com o Ministério da Saúde. O exército de Israel afirmou que prendeu o pai do agressor durante a operação. Ações policiais também foram efetuadas em outras áreas da Cisjordânia durante a madrugada, em particular em zonas de tensão como Huara, perto de Nablus. Nas últimas semanas, depois de uma série de ataques em Israel, o exército do Estado hebreu intensificou as operações no território palestino. Um palestino morreu nesta quinta em uma ação das forças de segurança israelenses em um campo de refugiados perto de Belém, na Cisjordânia ocupada. E na Colômbia, equipes correm contra o tempo para tentar resgatar 14 operários que estão presos em uma mina de carvão desde a segunda-feira. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O grupo ficou preso depois de uma explosão provocada pelo acúmulo de gases. Catalina Gurk, que lidera a operação de buscas da Agência Nacional de Mineração, disse que já avançaram 70% em termos de distância do ponto onde se presume que estavam os trabalhadores. Quase 50 socorristas tentam descer cerca de 200 metros debaixo da terra para encontrar os mineiros. As causas do acidente ainda são investigadas. O secretário de Minas do Norte de Santander, Ron Olivares, afirmou que se pode deduzir inicialmente que uma concentração de metano no interior da mina provocou a explosão. Um dos trabalhadores que estava fora do buraco na hora do acidente morreu nesta quarta-feira com queimaduras graves. A vítima era a pessoa encarregada de puxar os vagões que vêm do interior carregados de carvão. Autoridades peruanas intensificam as estratégias de prevenção contra o mosquito da dengue. Vamos conferir uma estratégia que eles fizeram num cemitério, que é o cemitério de Nueva Esperança, que foi esfumaçado para evitar a proliferação do inseto transmissor. O gigantesco cemitério de Nueva Esperanza, em Lima, foi tomado por fumaça. Autoridades buscam erradicar o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, diante de um novo surto da doença endêmica da América do Sul, que já matou cerca de 30 pessoas no Peru este ano. A aparição de casos que estão começando nos força a tomar ações imediatas. Por isso, estamos realizando ações preventivas antes que isso comece a aumentar, a atacar os potenciais criadores do Aedes aegypti. Esta intervenção também vai ser realizada em outros lugares que forem reportados casos. Os casos notificados de dengue superam os 26.000 em todo o país neste ano e as autoridades iniciaram uma campanha de conscientização da população da importância de não deixar água nas flores das sepulturas. Instalado sobre 60 hectares de terra e com mais de 1 milhão de tumbas, o cemitério de Nueva Esperanza, também chamado de Virgem de Lourdes, foi aberto em 1961. Autoridades afirmam que o local recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano. E a gente fala agora do conflito no leste europeu, que, aliás, a invasão da Rússia à Ucrânia completa hoje 100 dias. E o presidente Volodymyr Zelensky fez nesta quinta-feira um balanço sobre o conflito. 20% do país estão nas mãos dos russos. 100 dias após o início da guerra, a Rússia controla quase 1/5 do território ucraniano. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo presidente Volodymyr Zelensky.
Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20%. Até hoje, cerca de 20% do nosso território estão sob o controle dos ocupantes, quase 125 mil quilômetros quadrados. Isso é muito maior do que a área de todos os países do Benelux juntos. Cerca de 300 mil quilômetros quadrados estão contaminados com minas e artefatos não detonados. Quase 12 milhões de ucranianos se tornaram deslocados internos. Mais de 5 milhões, principalmente mulheres e crianças, foram para o exterior. Більше 5 мільйонів – це передусім жінки та діти виїхали за кордон. Os 20% do território ucraniano sob domínio russo superam a superfície de Bélgica, Holanda e Luxemburgo juntos. A área inclui a península anexada da Crimeia e o território controlado ao lado dos separatistas pró-Moscou desde 2014. Antes do início da guerra, em 24 de fevereiro, as forças russas controlavam 43 mil quilômetros quadrados na Ucrânia. Desde o começo da invasão, os russos assumiram o controle de algumas regiões do sul do país e avançaram lentamente no Donbass, onde ocuparam Mariupol, no extremo sudeste. O objetivo é assumir o controle de Donetsk e Lugansk, onde os combates não dão trégua. Na quarta-feira, um negociador russo mencionou a possibilidade de um referendo nos territórios ocupados pelos russos, visando a uma anexação. A consulta popular poderia acontecer em julho. Mas as forças russas deixaram no fim de março a região de Kiev, onde sofreram baixas importantes, e parcialmente a região de Kharkiv, ao norte do Donbass. A Rainha Elizabeth II marcou presença ao lado da família real na abertura oficial do Jubileu de Platina, a grande celebração dos seus 70 anos de reinado. O momento histórico reuniu milhares de pessoas nos arredores do Palácio de Buckingham. A Rainha Elizabeth II foi aclamada nesta quinta-feira por uma multidão reunida em Londres para o Jubileu de Platina, as grandes festividades para marcar os 70 anos de reinado. Vestida de azul, a monarca apareceu sorridente na sacada do Palácio de Buckingham, enquanto 1.500 soldados marchavam no tradicional desfile do estandarte. Organizado há 250 anos para celebrar o aniversário do monarca britânico, o desfile coincidiu com o início dos 4 dias de celebrações pelas 7 décadas no trono de Elizabeth II. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nos arredores do palácio, isolado por barreiras e vigiado por policiais. As bandeiras britânicas eram onipresentes, oferecidas por vendedores ambulantes ou estampadas em sacolas, balões e roupas. Os 70 anos de reinado de Elizabeth foram celebrados em outras partes do mundo. Até pouco tempo atrás, a rainha saudava as tropas a cavalo, mas neste ano, devido aos problemas de mobilidade, ela foi substituída pelo herdeiro do trono, o príncipe Charles, que aos 73 anos assume aos poucos as funções numa transição progressiva. O príncipe Harry e a esposa Meghan viajaram a Londres para a data, mas também não vão fazer aparições oficiais. As celebrações vão seguir até domingo com outro desfile, corridas de cavalo, um show de música e dezenas de milhares de refeições ao ar livre. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Passou muito rápido, não é, Kleber? Muito rápido. E você continue ligado, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Uma ótima tarde.